Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos lá, galera, então sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Orçamento Público. A aula de hoje tem o tema Leis Orçamentárias e Ciclo Orçamentário. Essa aula número 2, assim como a aula número 1, vai ser dividida também em 3 partes. E eu espero chegar a uma conclusão esclarecedora ao final, tá bem? Vamos falar sobre PPA, LDO, sobre LOA, sobre ciclo orçamentário, desde a elaboração, discussão e aprovação, sanção presidencial, tá bem? Então, vamos lá. Lembrando, essa é a primeira parte de 3 que compõe essa primeira aula. E vamos começar então. Peraí que eu ainda não estou aparecendo. Olha só o professor chegando aqui, beleza? Tudo bem? Fiquei mais um tempo sem gravar, mas aí organizei para gravar alguns vídeos hoje e espero que essa continuação seja relevante para você, tá bom? Então, eu queria aproveitar esse momento inicial da aula para aproveitar e pedir, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo. Tem um linkzinho aqui colocado bem próximo aqui do lado, acho que está aqui embaixo. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e curte aí os vídeos, assiste os outros vídeos, que isso ajuda muito o canal a crescer, tá? Então, vamos começar então. Sobre orçamento público, lembrando um pouquinho do que a gente já até comentou em outras aulas. O orçamento na administração pública representa um dos mais antigos instrumentos de planejamento e execução das finanças públicas. Aí, meramente uma informação para complementar tudo que a gente viu. A gente já discutiu sobre a questão do orçamento e a sua participação como instrumento de planejamento. Tá? Vamos lá. Mesmo que de forma rudimentar, o planejamento sempre se fez presente na história da humanidade, a partir do momento que o homem passou a viver em sociedade. Ainda uma noção introdutória, porque o tema inicial de hoje é justamente tratar da parte de orçamento como instrumento de planejamento, tá? O orçamento público, durante muito tempo, se resumiu à lei de meios, ao que a gente conhece hoje como LOA. Eu lembro a você que o PPA e a LDO são instrumentos que surgiram na Constituição de 88. Então, até 1988, não existia a figura do PPA, do Plano Plurianual, nem a LOA, Lei Orçamentária Anual. Esses instrumentos são novos, são recentes. Anteriormente a esse marco, a esse surgimento dos instrumentos de planejamento maiores que nós temos no orçamento brasileiro hoje, só existia a Lei de Meios, a LOA. E ela era a única peça que compunha o orçamento e também era responsável na integralidade pelo, digamos, planejamento orçamentário da administração pública. Acontece que durante a evolução da história do orçamento, existiram vários modelos de orçamento. Orçamento, o tradicional, que vem desde a época colonial, que era basicamente um confronto de despesa e receita, e a coroa cobrava impostos quanto mais fosse necessário para financiar suas despesas. Não havia qualquer preocupação com controle, rigidez ou prestação de contas, não havia. Houve, com o passar do tempo, a evolução para outros tipos de orçamento, como orçamento de base zero, aquele em que de ano a ano as despesas eram todas levadas a zero e reestimadas para um novo exercício, buscando aí evitar vícios e desmandos de anos anteriores, mas é um modelo de orçamento que também não é mais vigente no Brasil. Tivemos o orçamento de desempenho, que foi uma evolução já do orçamento base zero, onde se começou a preocupar com a importância do orçamento, a importância desse instrumento ligado a ações públicas, a políticas públicas, por assim dizer, de maneira mais modesta, mas inicialmente foi o orçamento de desempenho. E o que nós temos hoje é o orçamento programa, que é o orçamento público, composto de 3 leis maiores: PPA, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei Orçamentária Anual, a LOA. Essas 3 leis compõem o que é entendido hoje como orçamento público, e a forma de elaborar esse orçamento público é o orçamento programa. E esse orçamento programa recebe esse nome muito simples: orçamento programa. O que é que você entende por orçamento programa? É um orçamento
que tem estrita relação com os programas de trabalho do governo, seja ele municipal, estadual ou federal. O orçamento-programa, ele preocupa-se com a elaboração de toda a peça orçamentária alinhada a um projeto político, alinhada aos programas de trabalho do governo, e é salutar que esses programas de trabalho coincidam com aqueles que foram defendidos no período eleitoral, na campanha, quando o candidato se candidata. É horrível isso. Quando um candidato se coloca, se dispõe a ocupar um cargo no Poder Executivo, seja prefeito, governador ou presidente, ele apresenta a sua proposta de governo, os seus planos, o seu programa de governo. E esse programa de governo vai elaborar o seu orçamento, ou vai utilizar o orçamento público para alcançar os objetivos propostos no programa. Então, há uma estrita relação entre o programa do governo e o orçamento, de modo que hoje o orçamento ele tem que ser uma peça totalmente coordenada com o programa, de modo que cada despesa realizada e cada receita auferida tenha grande ou completa relação com alguma ação específica. E essa ação específica é potencialmente uma partição de um programa maior, todos ligados a um programa central do governo. Então, tentando ser bem simplista, se o Poder Público Municipal gastou R$50 mil com reforma nas escolas, é porque essa reforma da escola é uma aplicação necessária ao cumprimento de uma ação, que era a reestruturação da educação básica. Essa ação, reestruturação da educação básica, faz parte de um programa de desenvolvimento educacional. E esse programa é um dos eixos do programa de trabalho do governo. Entende? Então, toda despesa tem que ter relação com ações e programas, todos convergindo para um mesmo lugar, que é o programa central de trabalho do chefe do Poder Executivo, prefeito, governador ou presidente. Tá bem? Então, não se gasta por gastar. Toda despesa pública hoje deve ocorrer por estrita vinculação a uma ação e a um programa de trabalho do governo. Tá bem? Então, não se gasta por gastar. Se gasta porque há vinculação a programas. Então, vamos seguir. E, como eu falei, já introduzi o tema, mas agora a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Orçamento-programa. Aí alguém pode estar, mas professor, você não falou do orçamento base zero, orçamento de desempenho e outras modalidades de orçamento, tradicional, fiz comentários, mas o que vige no Brasil hoje é orçamento-programa e é de longe aquele que mais é cobrado em exames, concursos públicos e quanto mais necessário seja. Então, orçamento-programa, vamos a uma leitura? O orçamento-programa é definido como plano de trabalho expresso por um conjunto de ações a realizar e pela identificação dos recursos necessários para a sua execução. Foi o que a gente falou. O orçamento hoje ele é um instrumento necessário para desenvolvimento de ações ligadas a programas. Orçamento, programa. O orçamento-programa pode ser entendido como plano de trabalho do governo, no qual são especificadas as proposições concretas que se pretende realizar durante o exercício. Tá? Então, orçamento-programa apresenta tudo aquilo que vai ser executado de maneira mais específica. Já vimos princípios orçamentários, você lembra que lá a gente falou de princípio da especificação. Se você está vendo essa aula e não viu a aula anterior, procura aqui no meu canal, você vai encontrar mais a aula 1, dividida em outras 3 partes. A gente tratou de noções introdutórias e princípios orçamentários, tá? Então, seguindo, o orçamento-programa pode ser considerado uma concepção gerencial do orçamento público. Perfeito, até porque hoje a gente vive
um momento onde a administração pública guarda relação com o modelo gerencial. Falamos sobre isso também no nosso curso de administração pública. Se você também não assistiu, procura aqui no canal, tem aulas do curso de administração pública e isso já foi tratado. Modelos patrimonialistas, burocrático e gerencial. Nós vivemos hoje no modelo gerencial, meio que em evolução para um novo serviço público, mas o que vige oficialmente ainda é o modelo gerencial, tá? E o orçamento-programa é a parte orçamentária estritamente vinculada a esse tipo de gerenciamento público, o gerenciamento através do modelo gerencial. Vamos seguir. Então, olha só, destaquei num quadro grande que para você não deixar isso passar despercebido. O orçamento-programa está intimamente ligado ao sistema de planejamento e aos objetivos que o governo pretende alcançar. A ênfase é nos objetivos a realizar, tá? Por que essa preocupação de falar que a ênfase é nos objetivos a realizar? Porque houve momentos da administração pública brasileira que a preocupação era simplesmente o processo, que a preocupação era aqui, no que estava sendo feito, e não num objetivo maior no futuro. Hoje, a preocupação é sempre um objetivo que está lá no futuro, tá bom? Avançando, e olha só, mais um comentário, não se esqueça, o orçamento-programa é o tipo de técnica orçamentária atualmente utilizada no Brasil e obrigatória a todas as unidades da federação, conforme determinação legal da Lei número 4.320 de 64. Alguém, não, mas uma lei de 64, já houve Constituição depois disso, então como é que essa lei ainda vige? Pois é. Em se tratando de direito financeiro no Brasil, a Lei 4.320, que é a lei que estabelece normas de direito financeiro, ela foi recepcionada pela Constituição de 88 com status de lei complementar. Apesar dela ter sido aprovada como lei ordinária, e a numeração deixa claro, se você tem dificuldade de entender a diferença de lei complementar para lei ordinária, saiba que as leis complementares são todas aquelas que complementam as lacunas da Constituição. Então, o número de leis complementares pode ser contado na Constituição. Quando você vai até a Constituição e encontra determinada matéria que diz: esse tema será tratado em lei complementar. É porque a edição de uma lei complementar se faz necessária, mas para tratar especificamente daquele tema. Lei complementar trata apenas das lacunas reconhecidas na Constituição pela própria Constituição. São leis com um quórum de aprovação mais forte e que emendam, melhor dizendo, complementam a Constituição. São as leis complementares. E elas têm pouquíssimas. Então, nós estamos ainda por volta de 140, 150 leis. No momento que eu estou gravando essa aula, não passou disso ainda, de cerca de 140 a 150 leis complementares. Me foge agora o número exato, mas eu acho que é por aí. Já as leis ordinárias, ó, a numeração, em 64 já estava na 4.320. Nós já estamos na lei, mais de 15 mil já de lei ordinária, que são leis de aprovação para temas comuns. Então, leis complementares, a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, partindo só desse entendimento que a gente já falou. Lei de Responsabilidade Fiscal, lei complementar número 101. 101, olha o número pequenininho. 101 é lei complementar. Numerações acima de 1.000, 2.000, 5.000 serão leis ordinárias, tá bom? Mas vamos avançar, porque agora chegou a hora da nossa bateria de questões. Esse primeiro momento da aula foi para tratar só de orçamento-programa e de introdução ao orçamento como planejamento. Vamos fazer algumas questões e eu já te convido para não sair do canal e ficar aqui para assistir a continuidade dessa aula, que está muito legal também. Então vamos lá. Opa! Cheguei. Olha só. Por meio do orçamento-programa, é possível expressar com maior veracidade a responsabilidade do governo para com a sociedade, visto que o orçamento deve indicar com clareza os objetivos da nação. Se você é novo também aqui nessas minhas aulas, eu te convido a, se quiser pensar antes de responder, pausa o vídeo e responde junto comigo já já. Então, eu sempre vou ler, vou fazer uma pequena pausa,
para que você pause e responda o vídeo se quiser. Em seguida a gente comenta a resposta, tá? Vai ser o caso? E aí? Certo ou errada? Certinho. Lembra que eu falei, ó, orçamento programa está estritamente ligado a uma ação, a um programa, que é aquela programação maior, o plano de governo. Eu dei até exemplo de um pretenso candidato a poder executivo. O plano de governo dele está estritamente relacionado com o orçamento programa, tá? Que é quem vai dar possibilidade e suporte para que ele alcance todos os objetivos propostos no seu plano de trabalho. Então, vamos seguindo. Uma das vantagens do orçamento programa em relação ao orçamento tradicional é a possibilidade de se conjugar a formulação dos orçamentos ao planejamento governamental. E aí, certo ou errado? Certinho também, orçamento programa, orçamento e conjugar com o planejamento governamental. Perfeito, perfeito também, tudo que a gente comentou, tá bom? Vamos seguir? Olha só. De acordo com a concepção tradicional, o orçamento público é caracterizado como mero inventário de meios com os quais o Estado conta para cumprir suas tarefas, sendo as funções de alocação, distribuição e estabilização relegadas a segundo plano. E aí? Cuidado que aí tem uma pegadinha, tá? Certo ou errado? Pois é. Tá certo. Eu disse, não, professor, mas o orçamento público não é mais só isso. Não é só um mero inventário dos meios com os quais o Estado usa para cumprir suas tarefas. Mas olha destacado na primeira linha, de acordo com a concepção tradicional. Aí está se falando de orçamento tradicional. Lembra que eu falei de orçamento tradicional, orçamento da coroa, aquele que só havia preocupação em pagar as contas, inventava impostos para cobrir as despesas? Pois é disso que ele está falando. O orçamento na concepção tradicional era só isso mesmo. Não havia qualquer preocupação com a vinculação a algum programa de trabalho. Tá bem? Vamos seguindo então. Ainda tem mais um, olha só. O orçamento de desempenho, voltado para a definição dos propósitos e objetivos próprios dos créditos orçamentários, corresponde ao que, nos dias de hoje, se convencionou chamar de orçamento-programa. Eu fiz um comentário ainda sobre orçamento de desempenho e orçamento-programa. E aí, essa questão está certa ou errada? Está errada, pessoal. Olha só, o orçamento de desempenho, voltado para a definição dos propósitos e objetivos próprios dos créditos orçamentários, corresponde ao que hoje em dia convencionou chamar de orçamento-programa. Não, o orçamento-programa ele está sempre vinculado não aos objetivos dos próprios créditos. Isso é o orçamento de desempenho. Existe uma preocupação em se vincular os créditos, as despesas, àquilo que ela se pretendia alcançar com aquela realização. O orçamento-programa é um passo além. O orçamento-programa é a preocupação não do crédito com o objetivo do crédito, mas a preocupação é de realização da despesa, realização do crédito, com a preocupação de alcançar uma ação e se convergir para um programa maior, tá? Então, a diferença primordial entre o orçamento do programa aqui e o orçamento tradicional é que o orçamento de desempenho e o orçamento programa é que o orçamento de desempenho tem uma preocupação um pouco mais simplista, um pouco menor. Já é uma grande evolução ao orçamento tradicional, mas ainda é uma visão muito objetivada, muito colocada apenas no objetivo, de maneira quase que individual, cada um no seu quadrado, digamos assim. Esses objetivos em separado passaram a ser entendidos como um conjunto e a convergir para um programa através do orçamento-programa. O orçamento-programa é uma evolução do orçamento de desempenho, mas os dois não se confundem, tá bem? E vamos seguir, tem mais uma, também sobre ele, orçamento base zero. Visa especialmente instrumentalizar as ações gerenciais que se caracterizam por apresentar duas dimensões do orçamento, o objetivo do gasto e um programa de trabalho. Certo ou errado essa? Errado. Quem é que se preocupa em relacionar o objetivo do gasto a um programa de trabalho? É o orçamento base zero?
Não é, é o orçamento programa. Dúvidas quanto ao orçamento tradicional, orçamento base zero, orçamento de desempenho, você encontra muito bem explicado nas melhores bibliografias de orçamento e contabilidade pública, tá? Eu não vou indicar um autor em especial, porque eu particularmente gosto de muitos, mas você possivelmente vai encontrar muito bons materiais, até mesmo na internet, tá? E procura os materiais lá e vem para cá que a gente comenta o assunto, discute, tá bom? Vamos seguir. Opa, não temos mais nenhum vídeo por hoje. Então, eu espero que você tenha gostado muito dessa aula. Aproveite para deixar o convite. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curte aqui esse vídeo e compartilha com seus amigos, tá? Abraço e até a próxima.